Finalmente, Lula consegue superar Bolsonaro em um dos mais, se não o mais importante quesito numa eleição eleitoral. Muitos prestam sempre muita atenção na questão de quem tem mais possibilidade de votos, quem tem mais apoio popular. Mas um quesito que muitas vezes é ignorado é quem tem mais rejeição. Ou seja, quando se faz a pergunta em quem você não votaria de jeito nenhum, normalmente o primeiro colocado nesse quesito é justamente o que tem menos chances de ser eleito por não saber mais onde buscar mais votos, chegar no teto. Bom, nesse quesito, pela primeira vez, uma pesquisa feita pelo Datafolha, que já é notoriamente conhecido por fazer pesquisas que favorecem o Lula, trouxe um resultado que com certeza acabou com o final de semana da facção criminosa do PT lá em Brasília. Lula supera Bolsonaro. Mas antes de mostrar, vamos lembrar um detalhe, tá? Nós temos aí Bolsonaro, que está sendo investigado, julgado por odiar a democracia, por tentar dar um golpe de Estado, a imprensa batendo nele todos os dias. Ninguém foi tão espancado pela imprensa quanto Bolsonaro na história do Brasil. E sai a pesquisa, está na cadeira presidencial com toda a máquina, Sidônio, gastando bilhões para melhorar a sua imagem, e o resultado é esse. Datafolha, Lula 46% e Bolsonaro 43% lideram rejeição. Índice de Tarcísio é 15%. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Em primeiro lugar, como vocês podem ver, está Lula, com 43%. Em segundo lugar está Bolsonaro, com 43%. Mas por que isso é importante? Bom, Lula tem a imprensa o defendendo diariamente. Bolsonaro tem todo o sistema, a imprensa, os doutrinadores de sala de aula, a lacrosfera, todo mundo batendo. E a justiça querendo prender ele a qualquer custo. E aí vem o filho do Bolsonaro com 32%, Flávio Bolsonaro com 31%, Michele com 30%. Então aqui está a família Bolsonaro, rejeição bem mais baixa. Haddad, que seria o novo presidenciável do Lula, mas que depois desse escândalo do Pix e do INSS não tem a menor chance. Aí vem Ratinho, Romeu, Ronaldo Caiado e Tarcísio aqui embaixo com 15%. O fato de Lula ter superado Bolsonaro em rejeição é, sim, impressionante. E volto a dizer, Bolsonaro está sendo espancado pela imprensa todos os dias, o Lula protegido. Lula tem uma máquina de bilhões e bilhões que ele está usando para poder levar a sua aprovação e não consegue. Paralelo a isso, eu vou te falar agora de um outro quesito. Este sim, todos reconhecem como sendo o mais importante para a reeleição de um cargo no executivo, prefeito, governador ou presidente. O fato determinante que diz se uma pessoa vai ser reeleita ou não é como está a economia e a perspectiva da população de que a economia vai melhorar ou piorar. E aí, meu amigo, esta que é a bomba que o Lula não estava aguentando esperando. Quase metade dos brasileiros diz que a economia piorou nos últimos 6 meses. Vamos dar uma olhada no gráfico em questão. Tá aqui, ó. Percepção. Cadê a porcaria do trem? Aqui. Percepção da economia. Pronto. Percepção da economia. Percepção da população sobre a situação econômica no país nos últimos 6 meses. Vamos lá. Em setembro de 2023, Lula, 23%, acreditava que a economia estava indo mal. 29%. Hoje nós somos 49%. Olha esse númerozinho aqui, ó. 49%. Isso é metade da população acredita que a economia piorou. E quem fez a economia piorar? O Lula. Apenas 23% acredita que a economia melhorou. E para 26% está igual. Então nós temos aqui, meus caros amigos, se somar os dois aqui, ó, os dois, 26 dá 49, dá o valor dos que acreditam que a economia piorou. Esse valor que vocês estão vendo, até fazer um aumento aqui, ó. Esse gráfico aqui, há um ano da eleição, é mais um desses gráficos que eu falo que deixa Lula inelegível. Metade da população acha que a economia piorou. E lembrando, para a maioria do povo brasileiro, que não acompanha a política no dia a dia, eles não estão preocupados com falas do Lula, as gafes internacionais, as besteiras que a Janja fala, eles não estão preocupados com o IOF, eles estão preocupados se eles vão conseguir comprar janta, pagar a escola dos filhos, comprar roupinha para o filho, botar gasolina no tanque do seu carro. E para essas pessoas o Brasil piorou.
Em todos os aspectos. Não tem cervejinha, não tem picanha, não tem nada, não tem viagem, não tem roupa. Não conseguem mais manter o mesmo padrão de vida que tinha na época do Bolsonaro. Por isso, a maioria responde que acha que o governo Bolsonaro foi melhor que o governo Lula. E o sistema só sobrou uma coisa a fazer: prender Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro pudesse ser candidato, ele vai ganhar sem precisar fazer campanha. A campanha que o Bolsonaro precisa foi o Lula que fez, e tá aqui, ó. Metade da população acredita que a economia piorou e, como eu disse no início, a rejeição do Lula hoje é maior que a rejeição do Bolsonaro. Lembrando, o sistema tentando melhorar a imagem do Lula e o sistema tentando destruir a imagem do Bolsonaro. Por isso que eles precisam, nesse caso, censurar as redes sociais. A única solução que eles têm é censurar as redes sociais. Agora, lembrando, antes de você ir para o próximo vídeo, eu criei o passo a passo, um guia para te mostrar tudo que eu fiz, me trouxe até aqui onde eu estou hoje usando as redes sociais e principalmente o Instagram. O Brasil hoje, o Instagram é a plataforma de se fazer negócios, de crescer, de se transformar numa autoridade digital. E eu criei o passo a passo, o guia perfeito, te ensinando tudo que você precisa. Para você pegar mais informação, entender o que eu estou te falando, ver se você realmente se interessa, clica na descrição que está aqui, eu vou deixar um link lá, vai abrir um site e vai te mostrar tudo. Ou no primeiro comentário fixado. Tem um link, clica, dá uma olhada no que eu tenho para te oferecer e aí você decide se você quer fazer parte ou não desse crescimento. Um abraço. Assiste esse vídeo até o final que eu te garanto que vai valer a pena. Eu vou te passar uma informação aqui que a imprensa brasileira vai fazer de tudo para esconder, mas com certeza é o maior escândalo no que diz respeito à violência política nos Estados Unidos. Posso te garantir uma coisa, a esquerda acabou de se arrebentar de vez. Já estava indo mal, depois dessa é o último prego no caixão. Nos últimos meses, a esquerda tem escalando a sua violência nos Estados Unidos. Eu não estou falando só dessas rebeliões que estão acontecendo lá, deles atirando contra a polícia, destruindo, botando fogo nas cidades, não. Nos últimos meses, um esquerdista matou o CEO da United Healthcare, uma das maiores empresas de plano de saúde dos Estados Unidos. Depois, esquerdistas executaram 2 judeus que trabalhavam como membros da embaixada. Depois, obviamente, né, vocês sabem, eles tentaram matar o Donald Trump 2 vezes. Denunciaram as famílias, né, mostraram nas redes sociais os membros do ICE, que é aquela corporação que captura os imigrantes ilegais para deportá-los. E eles começaram a postar as fotos e endereços dessas pessoas e das suas famílias, para que imigrantes pudessem ir lá e assassinar essas pessoas. E agora, esta daqui que eu quero mostrar para vocês. Saiu o seguinte na imprensa brasileira. Casal de políticos dos Estados Unidos é morto em ataque a tiros. Não foi um ataque, foi uma execução na casa deles. Outras 2 pessoas também foram alvo do mesmo suspeito, mas sobreviveram. Então aqui, nós temos essas 2 pessoas aqui. Ó. Essa aqui é uma deputada. Ô, desgrama. Essa mulher que você está vendo loira aqui, ó, ela é uma deputada do Partido Democrata. Lembra? O Partido Democrata é o partido de esquerda dos Estados Unidos. Então, essa deputada aqui, ó, estadual de Minnesota, Melissa Hortman, e o marido dela, Mark Hortman, foram baleados e mortos na manhã deste sábado, no que parece ter sido um assassinato com motivação política, disse o governador de Minnesota, Tim Walz, em entrevista coletiva. Lembrando, Tim Walz, só para você lembrar, ele foi o candidato a vice da Kamala Harris. Ela é uma deputada do partido de esquerda e foi assassinada a tiros na casa dela. Todo mundo já pensou, vixe, foram direita, republicanos, os trumpistas. Agora que a situação vai ficar escandalosa e eu quero te mostrar. Autoridades americanas procuram... Pô, tá aqui, ó, porque senão não tem como eu te mostrar. Vamos lá, deixa eu colocar aqui certinho. Aqui. Assiste Um atirador que abriu fogo contra políticos no estado de Minnesota. Segundo o governador Tim Walz, uma deputada democrata e o marido foram mortos. Um senador democrata e a esposa também foram alvos de vários disparos. Então teve um senador do Partido Democrata, que é o PT americano, e uma deputada estadual do partido do PT americano. Essas 2 pessoas, uma foi assassinada, a outra quase foi. Mas estão vivos. Eles foram levados ao hospital para serem operados. O suspeito fugiu quando foi confrontado pela polícia depois de uma troca de tiros. Em entrevista coletiva, o governador disse que o ato teve motivação política. E segundo o chefe da polícia, o suspeito tentava se passar por um policial. Beleza. Teve confronto, o cara fugiu e eles conseguiram ir até o carro do cara. Mas antes eu quero te mostrar essa deputada. É essa daqui, ó.
I know that people will be hurt by that vote, and Aqui ela está falando chorando. Eu sei que os meus eleitores iam ficar magoados pelo meu voto. We worked very hard to try to get a budget deal. A gente tentou de todas as formas conseguir um acordo no orçamento. That wouldn't include that provision. Ela votou poucas horas antes dela ser assassinada. Essa mulher foi assassinada. Ela é uma deputada do partido de esquerda. Ela foi a única deputada do partido que votou contra uma lei que oferecia serviço de saúde gratuito para imigrantes ilegais. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Algumas horas antes de ser assassinada, ela foi a única deputada do partido de esquerda que votou junto com os republicanos. Ela votou junto com os republicanos numa lei que proibia que imigrantes ilegais pudessem ser atendidos com atendimento gratuito da saúde, tá? Porque realmente o orçamento não dava conta. Ela foi a única, tá aqui, ó. A legislatura aprovou o projeto de lei que repele o Minnesota for Illegal, o cuidado para imigrantes ilegais em Minnesota. Aí tá aqui, ó. A DFL líder, ela era líder ainda, hein? Melissa Horton foi a única democrata que votou para essa legislatura, que proíbe, né, isso daí. E que passou por 68 a 65 e depois passou no Senado por 37 a 30. Ela foi a única democrata, a única do partido de esquerda que votou para aprovar uma lei que proibia, que impedia que imigrantes ilegais pudessem ser atendidos, tivessem plano de saúde gratuito. A única. Você entendeu isso? Poucas horas depois, ela é executada, ela e o marido dela. O cara que executou ela fugiu, saiu correndo. Agora que a coisa vai ficar boa, presta atenção. E a polícia foi até o carro do cara e encontrou isso aqui, ó. Centenas desses flyers escrito No Kings, No Kings. No Kings é sem reis, é um movimento que está tendo nos Estados Unidos a favor dos imigrantes ilegais. Que eu vou mostrar para você aqui, ó. Isso aqui, ó. Pera aí. Aqui. Isso aqui é um flyer convocando as pessoas para irem às ruas contra os tiranos e contra os reis. Mais de 1000 cidades vão fazer um protesto contra o Donald Trump, contra os republicanos, e é basicamente contra os tiranos, contra os reis. Esse protesto está acontecendo hoje nos Estados Unidos, ó, 14 de junho de 2025. Aqui é em Toronto, né? Mas está acontecendo em todos os lugares dos Estados Unidos. Vamos lá que agora fica melhor ainda. Aqui é a divulgação desse movimento em Minnesota, tá vendo aqui, ó? Lá no estado que aquela mulher é deputada. E nesse movimento, nesse ato, eles vão receber o governador, que é o Tim Walz. Esse é o Tim Walz, foi candidato a vice junto com a Kamala Harris. Ele foi convidado e confirmou que compareceria no evento para prestigiar o evento do, tá aqui, ó, No Kings, tá vendo? No Kings, olha a data, 14 de junho. Às 12 horas da tarde. Ele ia comparecer, o governador Tim Walz. Só que aí, meu amigo, olha isso aqui. Agora eu vou traduzir para você. Kings. Links, however, there were some flyers that said no kings. A gente pegou o veículo e aparentemente tinha alguns flyers que diziam No Kings. Within the suspect vehicle. Dentro do carro do suspeito. And as we know, the planned events throughout the state of Minnesota today is a No Kings event. E como a gente sabe, hoje no estado de Minnesota tem um evento do No Kings, que é o evento dessas pessoas que odeiam o ICE, né, o que são os profissionais que capturam e deportam imigrantes ilegais, os bandidos. Esse cara estava fazendo divulgação do evento contra os republicanos, ele estava fazendo divulgação do evento a favor dos imigrantes ilegais e ele assassinou uma deputada democrata porque ela tinha acabado de votar a favor dos republicanos, juntos com republicanos, com a direita. And so the reference materials that were inside of the vehicle that we saw, we have no understanding that any of the No Kings events would be targeted, but we also find it of interest to the public that these would be in there, and we want to alert everybody. Então assim, ninguém estava sabendo que nenhum movimento dos No Kings eram alvos, mas não seriam alvos, porque foi o cara que divulga o No Kings que assassinou. Agora vamos lá, aqui.
Esse é o suspeito. Conseguiram identificar? Rapaz do céu, esse escândalo é gigantesco. Esse cara aqui é o suspeito. Vou pegar ele aqui pra você ver, ó. O nome dele até peguei o nome dele aqui agora, como é que é? Vance Boelter. Tá aqui o nome dele, Vance Boelter. Esse cara aqui, ó. 57 anos, identificado como Vance Boelter. Tá vendo aqui? Segundo fontes, ele trabalha para a empresa de segurança Praetorian Guard Security e recebeu treinamento militar. Mas tem um detalhe que a imprensa daqui não vai te falar. Esse cara, Vance Boelter, esse cara tá aqui, ó. Esse aqui é um documento oficial do estado de Minnesota, tá vendo? Carimbado e assinado por Tim Waltz. O Tim Waltz escreveu o seguinte aqui, ó. Ele condecora, não, ele oferece, ele entrega o cargo de business member, membro de negócios, para trabalhar com o governador, na junta lá com o governador, dentre 2019 e 2023. E tá a assinatura do governador aqui. O governador contratou esse cara para trabalhar com ele. Tá aqui o carimbo, documento oficial, já foi publicado em vários lugares. Esse aqui, que era o vice da Kamala, indicou e contratou o assassino da deputada para trabalhar com ele durante o mandato dele de 2019 a 2023. Para a gente encerrar, uma deputada do partido de esquerda votou, com voto de confiança, votou contra o partido de esquerda junto com os republicanos. Horas depois ela foi executada por um cara que estava fazendo panfletagem do movimento de esquerda e que trabalhou junto com o governador de Minnesota. A imprensa brasileira não vai te falar isso. Eles vão tentar te convencer que uma deputada esquerdista, se ela foi assassinada, foi alguma pessoa de direita, ou dos Trump, ou do republicano, ou do Elon Musk. Mas, na verdade, foi uma deputada de esquerda que votou contra a esquerda, foi assassinada por um cara de esquerda que trabalhou para um governador de esquerda. Um abraço.